Meus amigos, na live de ontem eu disse que a cristandade tem hoje três grandes inimigos. Um interno, o chamado alto clero vaticano. Outro externo, os islâmicos. E um terceiro que seria a influência cultural dos globalistas pelo mundo. Pois bem, nada retrata melhor essa questão do que o simbólico, o simbolismo de Notre Dame destruída. Esses três grupos trabalharam em conjunto, ou melhor, se não trabalharam em conjunto desde o começo, estão agora unidos para nos fazer de otários outra vez. Tanto o governo Macron como altas autoridades eclesiásticas da França já se apressam em dizer que foi tudo um mero acidente. Não houve nenhum atentado. É bom lembrar que somente em 2018 foram 800 ataques a igrejas somente na França. Jihadistas já tinham ameaçado a Catedral de Notre Dame desde o ano passado. Tentaram, inclusive, colocar bombas dentro da catedral, mas tudo foi abafado pela mídia e pelo governo francês. Tentaram colocar essas bombas no ano de 2018. Notre Dame era um alvo preferencial dos jihadistas franceses, ou seja, de franceses convertidos ao Islã, que agora estão lutando ferozmente para destruir todos os símbolos cristãos da França. É bom lembrar o seguinte: a França hoje é um país islâmico. Há algum tempo atrás, Macron proibiu o ensino do latim nas escolas, mas colocou no lugar o ensino do árabe. Os francesinhos, desde pequenos, já aprenderão a língua do profeta Mahoma. E certamente também aprenderão tudo sobre a Sharia, aprenderão inclusive como tratar as suas futuras esposas. Eu trago aqui hoje uma matéria bastante interessante do Gatestone Institute, uma matéria longa, mas que elucida muito bem toda essa nova arquitetura islâmica da França. Eu digo arquitetura cultural, política, religiosa e quem sabe até militar. Macron já dizia que a França precisava, que a Europa precisava de um exército próprio. Certamente estava pedindo um exército aos moldes da Guarda Revolucionária do Irã. Bem, tudo isso ainda está para acontecer, mas não resta dúvida que tudo se encaminha para isso, exatamente isso. Bem, a matéria do Gatestone diz o seguinte, eu vou ler apenas os tópicos. Apenas 1 hora após as chamas começarem a se elevar acima de Notre Dame, uma época em que, num momento em que nenhuma explicação poderia ser fornecida por ninguém, porque as chamas estavam consumindo a catedral, as autoridades francesas correram para dizer que o incêndio foi um acidente e que, portanto, um atentado estava descartado. As declarações soaram falsas, como todas as declarações oficiais feitas pelo governo francês após ataques na França durante a última década. O outro tópico diz: o incêndio de Notre Dame também ocorreu em um momento em que os ataques contra igrejas francesas e europeias, e na Europa também, se multiplicaram. Somente na França, mais de 800 igrejas foram atacadas em 2018. E o último tópico diz o seguinte: as igrejas na França estão vazias, o número de padres está diminuindo e os padres que estão ainda na ativa na França são velhos e vêm ou da África ou da América Latina. A religião dominante na França é agora o islamismo. Todos os anos as igrejas são demolidas para dar lugar a estacionamentos ou shopping centers. Mesquitas estão sendo construídas em todo lugar e elas estão cheias. Bem, só esse pequeno tópico explica o porquê do escandaloso silêncio do bispo Bergoglio em relação
ao incêndio de Nossa Senhora, da Catedral de Nossa Senhora de Paris. Francisco não se mete nas questões em que o Islã está envolvido. Pelo contrário. Pois bem, amigos, o Life Site trouxe há 4 dias atrás a, entre aspas, inquietante declaração de Macron. Após constatar que as doações para a reconstrução de Notre Dame passavam de 1 bilhão de euros, 1 bilhão de euros, isso permitirá uma reconstrução muito rápida da catedral, Macron disse que a nova catedral será muito mais bonita que a antiga. A matéria diz o seguinte: preocupações sobre o destino da catedral dos franceses, a amada catedral, aumentaram quando o governo francês anunciou um concurso de design para uma torre, para substituir a velha torre que queimava e desmoronava no coração da cruciforme e venerável igreja. Além disso, o presidente francês Macron disse que a Notre Dame seria reconstruída mais bonita do que antes, o que deixa espaço para interpretações preocupantes. Agora vejam que interessante. A revista Rolling Stones perguntou a vários especialistas em arquitetura e historiadores como a França deveria reconstruir Notre Dame. Um dos consultados pela revista disse o seguinte: disse que qualquer reconstrução deve ser um reflexo não de uma França antiga, ou da França que nunca existiu, uma França europeia e branca e não secular, mas um reflexo da França de hoje, uma França que atualmente está em transformação. O nome desse arquiteto é Dixon, alguma coisa Dixon, vamos dizer. A Rolling Stone escolheu incluir a declaração da Del Real em seu tweet promocional sobre o artigo. O tweet foi considerado rácio D, que significa que teve mais respostas do que curtidas e retweets, ou seja, o povo que leu tudo isso se revoltou bastante. Foi uma reação às críticas dos consultados pela Rolling Stones. Agora vejam, tudo isso, todas essas peças soltas podem parecer ocasionais ou acidentais, mas o fato é que há sim, por trás dos bastidores, um projeto de solapar o passado cristão. Isso está a cada minuto que passa mais evidente. Notre Dame, para o governo francês, é parte de um passado. Notre Dame jamais será como Notre Dame, porque a França agora está na mão dos globalistas e do Islã. E isso está cada vez mais claro, com apoio, evidentemente, do Vaticano. E todo esse povo está fazendo exatamente o que tem feito desde os anos de 2013, nos fazendo passar por otários. Repito, as altas autoridades vaticanas e agora o governo francês estão fazendo o que sempre fizeram nos últimos anos, nos fazer passar por otários. Felizmente, esse não é o caso do Sri Lanka. O governo do Sri Lanka, representado pelo seu ministro da Saúde, veio a público para dizer que foi um atentado terrorista de grupos terroristas do Sri Lanka com a ajuda do terrorismo internacional. Ele não disse exatamente quem, mas colocou a coisa de modo muito claro. O terrorismo internacional ajudou a produzir
esse inominável ato de terror que já dizimou 290 pessoas. Sim, o número hoje, segunda-feira, dia 22/4, é de 290 mortos e 450 pessoas feridas. Não precisa muito esforço de imaginação para saber quem está por trás desse crime contra a humanidade. São os mesmos que estão por trás do incêndio de Notre Dame. São, enfim, essa gente boa que Francisco tem beijado os pés, não resta a menor dúvida. Ainda bem que lá no Sri Lanka não tem ninguém querendo nos fazer passar por otários. Claro, pode-se dizer, mas aquilo é muito evidente, não teria como jogar panos quentes em cima, não teria como esconder. Pois na França aconteceu a mesma coisa. O atentado ao Bataclan, onde os terroristas mataram me parece mais de 90 pessoas, foi escondido pelo governo francês, que disse e insistiu por muitos e muitos dias que aquilo tinha sido uma briga interna lá, um tiroteio interno de gente que se desentendeu por lá. Lutaram até onde puderam para negar que fora uma ação terrorista perpetrada por radicais islâmicos. Então, temos que admitir que nesse cenário de islamização do mundo, hoje tudo é possível. Mas, por enquanto, o Sri Lanka está indo contra a corrente. Meus amigos, essa é a matéria de hoje. À tarde eu voltarei com uma live falando sobre o falso, ou melhor, o aquecimento global, as questões relacionadas ao aquecimento global usados como propaganda política para, mudar a matriz energética do mundo e destruir países industrializados como os Estados Unidos, por exemplo. Essa falsa bandeira de dizer que o aquecimento global é obra da ação humana. Eu vou trazer um convidado muito especial para falar sobre esse tema. Ele é um especialista nisso, vive no Oriente Médio e tem muita coisa a falar a esse respeito. E lembrando que hoje é o Dia Internacional da Terra. Esse dia foi criado por um senador americano em 1970 porque percebeu que a onda dos hippies naquele momento renderia muito no futuro. Então apressou-se para criar o chamado Dia da Terra, para louvar aqueles hippies que deitavam nos gramados e acariciavam a terra como uma espécie de deusa. Hoje o Dia da Terra está aí, servindo para os novos hippies, aqueles que procuram colocar a humanidade de volta à idade das trevas, porque segundo eles o progresso tem destruído o planeta. Tudo isso a gente vai falar hoje na live, provavelmente às 5 da tarde, ou talvez às 4 horas da tarde, ou mais tardar às 5, porque o nosso amigo Raí está lá do outro lado do mundo, são 7 horas de diferença no fuso horário, então não pode ser muito tarde a live. Provavelmente 4 e 5 horas eu vou colocar antes aqui o aviso, uma antecedência. Conto com vocês, espero vê-los lá. Até depois, amigos, se Deus quiser.